O Enem vai ser adiado? Como assim? Será? E aí, galera? Olha só. Hoje a gente trouxe um pouquinho, quis trazer um pouquinho desse assunto para vocês, porque a gente percebe que está sendo muito comentado e que os nossos alunos, os jovens, né, não estão sabendo lidar com esse acúmulo de informações, né, nesse momento de quarentena e não sabem de fato o que eles prestam atenção, o que eles ignoram. Então a gente vai comentar um pouquinho esse assunto com vocês hoje. Bom, primeiro, importante dizer que o governo federal, através principalmente do Ministério da Educação, tem tido uma postura muito firme até esse momento, dizendo que não tem a menor possibilidade da data de realização das provas do Enem sofrer qualquer alteração. Porém, nós já tivemos, isso é algo histórico do Enem, um papel importante, muito influente do poder judiciário, há uma judicialização muito grande envolvendo as provas do Enem, anos em que houveram vazamentos e as provas foram reorganizadas não por determinação do governo federal ou do Ministério da Educação, e sim por determinação da Justiça. Então a garantia do ministro, que por enquanto é o que se tem de mais oficial, ainda ela não é suficiente para a gente ter certeza de que o Enem vai ser mantido na data original. Olha, na minha opinião, assim, eu tenho 99% de certeza de que o Enem não vai ser adiado, porque pelas próprias palavras do ministro, o Enem é uma forma de competição. Ou seja, por mais que os alunos estejam nesse momento ficando sem aula, aconteceu já em 2016 no momento das ocupações, que tinha essas mesmas perguntas de que será que o Enem vai ser anulado, né, adiado, ou enfim, esses mesmos questionamentos. Entretanto, o ministro diz que não, né, que o Enem vai manter o seu calendário e que não será adiado por ser uma forma de competição. Então, quem estiver melhor preparado vai garantir, né, a vaga que tanto deseja. Então, eu acredito que por toda a logística que a prova necessita, sim, vai continuar da forma que já tinha sido planejado. Mas, né, Estamos no terreno das suposições, né? O que a gente acredita, ninguém tem como garantir. Só quem tiver uma bola de cristal pode determinar com certeza. Eu lembro também que esse episódio das ocupações de 2016, que a Pri falou, aconteceu muito mais próximo do final do ano, lá início do terceiro trimestre, se eu não me engano. Então havia talvez até uma chance maior de gerar um prejuízo e mesmo assim as provas não foram adiadas naquele ano. é só que assim, a quarentena é uma coisa totalmente nova, né? E ninguém sabe de fato lidar com ela. O que acontece? Muitos jovens estão sem aula. Tem algumas escolas, principalmente as particulares, né, que estão conseguindo manter seu calendário de aulas online, né? Os alunos têm um acesso melhor à internet e estão conseguindo ter esse conteúdo com o mínimo de prejuízo possível. Entretanto, nós temos os alunos de escola pública. Alguns estão recebendo material de forma online, mas a gente sabe que não acontece de forma 100% e como deveria ser, porque o aprendizado ele precisa do contato do aluno do professor. Então, o que acontece no momento de uma aula programada, né, à distância? Ela não acontece de forma efetiva. O aluno, de fato, não está conseguindo tirar suas dúvidas, ele não está tendo uma aula como deveria ter, ainda mais nesse terreno de preparação para conseguir uma vaga na universidade, tá? Isso sem falar dos milhares de alunos que não têm acesso a essa Exato. aula à distância. A gente tem uma disparidade muito grande no Brasil, uma desigualdade muito grande entre os estudantes, a começar pelos estudantes de escola privada e de escola pública, mas também de acordo com as diferentes regiões do Brasil. O Brasil é um país continental em termos de tamanho, então apresenta realidades muito diferentes. E isso também acaba sendo um fator determinante, como a Pri disse, e é uma defesa do ministro, né? O Enem é uma competição. Infelizmente, nesse ano a gente vai percebendo que essa competição vai ficando mais desigual do que já costuma ser em termos de condições de preparação. Mas, né, sempre tem aquele 1%, e percebendo toda essa desigualdade, a justiça mandou então ampliar o prazo, né, do calendário de Enem, então mudar todo o calendário. Inclusive, a primeira mudança seria da taxa de isenção, né? A taxa de isenção ela já seria concluída agora, mas a justiça mandou ampliar esse prazo. Aumentando esse prazo, aumentaria todos os outros prazos e provavelmente o Enem seria jogado lá para o final do ano, né? O que isso acarretaria em muitos processos que teriam que ter mudança, inclusive a entrada dos alunos nas próprias universidades, né? Então seria um processo extremamente Trabalhoso. nossa, Gente, imaginem muito. que o Enem é uma prova que envolve assim milhões de estudantes em
praticamente todas as cidades do Brasil, são 5.000 cidades, 10 milhões de provas. Então é algo muito, muito gigantesco que exige toda uma estrutura, inclusive em questões de segurança. Então falar em alteração de calendário e alteração de data de prova é algo que envolve vários fatores, não é tão simples quanto parece. Não é simplesmente dizer, vamos fazer em outra data, adiar 2 semanas, um mês. Não é tão simples. Então, apesar do Senado ele tentar que essa votação ela de fato aconteça, né, para adiação dessas taxas e a adiação do Enem, a gente está num terreno que a gente não conhece. E o que a gente sugere para vocês nesse momento? Observem as notícias, não fiquem compartilhando todas as notícias que vocês recebem, não fiquem tendo um excesso de loucura nesse momento. Filtrem o que vocês recebem e principalmente o que vocês leem também. Não é de qualquer site que eu vou entrar, vou clicar em um site sensacionalista e começar a pirar e pensar, meu Deus, como vai ser ano que vem. Gente, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Continuem com o cronograma de estudos de vocês, né? Tentem manter uma rotina minimamente como possível, cuidem da saúde mental de vocês, não se apeguem a tantas notícias. Esperem que no momento certo vai ter o resultado sim. O que a gente tem que fazer? Continuar estudando, continuar se dedicando, que alguma resolução vai ter, tá? Talvez mais favorável para uns do que para os outros. Eu acredito que se tivesse essa adiação seria o mais correto possível, tendo uma questão de igualdade com todos os alunos, né? Mas, como a gente também falou, essa logística ela é muito ampla e foge um pouquinho do que pode ser feito, né? Exatamente. Então, dica de ouro é: mantenham o foco, mantenham a preparação e não contem com a possibilidade de que vocês vão ter mais tempo lá no final, porque neste momento isso ainda é uma possibilidade muito remota. É pouco provável hoje que o Enem seja adiado. Não impossível. Como a Pri disse, é um cenário de pandemia global, não vivemos isso, a nossa geração. O Enem tem aí seus 20 anos mais ou menos, e a gente nunca passou por nada parecido, então não tem como prever com certeza. Mas o que a gente tem definido hoje é que a prova vai ser mantida. Então, ainda que a gente possa ter alguma alteração no futuro, é importante a gente trabalhar com essa possibilidade. Não vale a pena deixar a preparação de lado. É importante manter o cronograma de estudos, porque a prova pode continuar na data que foi estipulada inicialmente. Então, a princípio é isso. Se mudar alguma coisa, vai ser mais lá pra frente. Então, vamos com calma, um dia de cada vez, tá? Fiquem ligados nas dicas que a gente dá pra vocês. Podem nos chamar também e tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Fiquem ligados no curso de redação, nas dicas de português e no nosso canal. já sabe, né? Te puxa!